Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou contar 25 curiosidades sobre Londres. Para quem não sabe, há 2 anos atrás, mais precisamente no dia 29 de setembro de 2018, eu estava indo sozinha para Londres para fazer o meu intercâmbio, que durou 2 meses. Então, para comemorar esses 2 anos, né, essa saudosa lembrança de Londres, eu resolvi contar essas curiosidades, dar dicas e mostrar a minha percepção da cidade. Querendo ou não, eu vou fazer um comparativo com o Brasil, que é o país onde eu moro, mas eu não quero agregar valor, dizer que um é melhor que o outro, realmente vai ser só um comparativo. Então vamos começar? Bom, as primeiras curiosidades que eu vou falar para vocês está muito relacionada à questão de confiança que eu percebi entre as pessoas, e não só isso, mas também, por exemplo, na relação de usuário e um prestador de serviço. Quando você estiver andando pelas ruas, principalmente as residenciais lá de Londres, você vai passando pela porta das casas e você facilmente vai vendo encomenda de correio na porta. Tipo, eles deixam lá e ninguém mexe, e eu fiquei assim abismada, porque é um pouco diferente do que a gente vê aqui no Brasil, né? Eles realmente confiam, eu acho que dificilmente pessoas mexem nas suas encomendas, então eu achei uma coisa bem legal. Uma outra coisa que eu vi bastante na frente das casas eram doações. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma árvore de maçã na minha casa e tá dando muita maçã, eu coloco uma caixa cheia de maçã escrito pegue à vontade. E aí as pessoas pegam. Eu achei bem legal. E isso acontece também com roupas. Eu vi muito calçado infantil. Então eu achei uma ideia bem legal e eu acho que podiam adotar isso aqui no Brasil. A segunda curiosidade é que em muitos estabelecimentos, principalmente em mercados e farmácias, vocês vão encontrar caixas automáticos de pagamento. Então você mesmo pega suas compras, você que passa, você que paga, e ninguém fiscaliza isso, ninguém fica lá de olho, vê se você passou tudo direitinho. Você faz e confiam que você passou sua compra certa, sabe? Então eu achei isso muito legal também. A terceira curiosidade foi até um pouco um miquinho, assim, que eu paguei com uma amiga. A gente foi ao cinema assistir um filme que tinha lançado lá, e a gente comprou o nosso ticket, a pipoca, tudo mais, pagamos, e aí tinha que ir pra sala, sei lá, 2, vamos supor. Aí a gente chegou na sala 2, né, com a pipoca, refrigerante, o ticket, e esperamos alguém pra conferir o nosso ticket, né? E não tinha ninguém, a gente, não, vamos esperar um pouco. E aí começaram a entrar as pessoas, e aí a gente se tocou que essa pessoa que confere o ticket não existe. Simplesmente eles confiam que você vai comprar o filme e você vai entrar na sala certa, e é isso. E assim, não pense que você passa por uma catraca e tal. Tipo, o caixa tá aqui, a sala tá aqui, livre acesso, você simplesmente entra. E eu fiquei, gente, aqui no Brasil eu lembro que na minha época de adolescente era um rolê, porque alguém não renovou a carteirinha de estudante. Menina, a conferência da carteirinha era toda uma questão burocrática, né? E aqui não, quer dizer, lá em Londres não. Eles simplesmente deixam você entrar. E uma outra curiosidade também sobre o cinema é que você pode ingerir bebida alcoólica dentro dele. Eu achei super diferente. E inclusive as pessoas levantam no meio do filme para comprar mais cerveja e voltam. E assim, tudo bem, não faz bagunça, ninguém enche o saco, eles simplesmente têm o costume de apreciar o filme tomando uma cerveja. Essa quarta dica nem deveria ser uma coisa assim de se impressionar, devia ser o correto em qualquer lugar do mundo. Mas eu fiquei chocada com o fato deles darem o troco certinho. Tipo assim, se sobrou 3 centavos na sua compra, você pagou, né, com 4 libras, por exemplo, e era 3,97. Eles vão te devolver 3 centavos. Então lá eles usam muito a moeda de 1 centavo, moeda de 2 centavos. E aqui no Brasil, o preço é R$3,99 e você já sabe que você vai pagar 4. Tipo, você nem espera mais receber o troco. Falando nisso, a quinta curiosidade é que se você juntar as moedas britânicas, tirando a de 1 e 2 libras, elas vão formar o brasão real. Eu achei isso uma estética muito legal e eu fiquei sabendo disso quando eu já tinha voltado para o Brasil. Eu tinha observado que tinha um desenho
meio que padrão nas moedas, mas eu não imaginava que eles se encaixavam e formavam esse brasão. Agora, entrando no assunto de mercado, porque eu frequentei muito mercado de lá, afinal de contas foram 2 meses cozinhando todos os dias. E uma coisa que eu achei bem legal, assim, para a organização mesmo do mercado, é que quando você vai tirar o carrinho de compras, tem uma espécie de fechadura, assim, que você, para soltar um carrinho do outro, você tem que colocar uma moeda de 1 libra. E aí você libera o seu carrinho e aí você pode usá-lo tranquilamente. Só que para ter sua moeda de 1 libra de volta, você tem que ir lá nos carrinhos, acoplar, né, o feixe, e aí você vai liberar a sua moeda de 1 libra. Então eu achei muito legal porque assim, mantém a organização. Eles não precisam de uma pessoa que cuide apenas dos carrinhos, porque aqui, por exemplo, você tá saindo de carro do mercado e aí tem um carrinho atrás do seu carro, aí você tem que descer para tirar o carrinho. É uma bagunça, né? E lá não. Ou você, né, põe de volta no lugar e tem o seu dinheiro de volta, ou você sabe que se você largar, alguém vai ficar com o seu dinheiro. Então, assim, eu achei uma forma bem bacana de organizar essa questão dentro do mercado. Uma outra coisa bem legal que eu sei que em alguns estados aqui do Brasil já adotam, alguns mercados, é que eles não dão de graça a sacolinha plástica. Então, nem nos mercados, nem nas farmácias, apenas em loja de roupa, sim, eles dão a sacola, né? Mas se você não tiver nada para guardar aquela compra, aí você tem que pagar pela sacolinha. Se eu não me engano, era 10 centavos ou 15, alguma coisa assim. Então, é sempre legal você já levar uma eco bag com você ou uma outra sacola para poder colocar suas compras e dessa forma ser mais sustentável, né? A oitava curiosidade é que eu amei que nos mercados de Londres você encontra produtos de todos os tamanhos possíveis. Então, se você quer uma Nutella de 1 quilo, você vai encontrar. Mas se você quiser uma bem pequenininha, vai ter também. Então, assim, como eu fazia minhas compras só pra mim, querendo ou não, assim, eu dividia algumas coisas com o pessoal da casa, principalmente produtos de limpeza, né? Mas, por exemplo, ovo, leite, essas coisas, eu consumo muito pouco. Então tinha tudo tamanho mini, sabe? Tinha garrafinha de leite desse tamanho. Então eu achava muito legal porque não desperdiçava, não estragava. Aqui no Brasil mesmo eu tive a experiência de morar sozinha por 1 ano e, gente, era terrível porque o pão de forma, se eu comprasse um sozinho, estragava, leite estragava. Lá você encontra pão de forma pelo tamanho da metade, caixa de ovo só com 6 ovos, o leite pequeno, então tudo assim pequenininho para quem mora sozinho, quer economizar e não desperdiçar alimento, né? Lá nos mercados, eu fiquei até um pouco assustada, porque eles têm muita comida congelada e pré-pronta. Então, assim, não tem tanta coisa fresca como aqui. Sim, tem a parte de hortifruti, né? Tem as verduras, tem frutas que você encontra ali fresquinha, mas ao mesmo tempo você encontra muita verdura já cortadinha e congelada, muitas refeições prontas, frango já pronto, carnes, enfim. Então, assim, era prático por um lado, né? Porque, principalmente pra mim que tinha que estudar, conhecer a cidade, às vezes comprar uma costelinha barbecue já pronta era ótimo. Mas, por outro lado, acaba perdendo essa riqueza, né? De nutrientes, de ter algo fresco na mesa. Ah, gente, isso nem é uma curiosidade, mas vai ser difícil encontrar carnes boas como aqui no Brasil. Primeiro que em nenhum mercado que eu fui tinha açougue, tipo a área do açougue. As carnes já vinham embaladas em embalagens plásticas ou então em formas, né, enfim. E já tudo cortadinho e tal. Então você não selecionava, você não pedia, eu quero tantos quilos de carne. Já era tudo pronto e o sabor dela é muito diferente. Assim, eu demorei para achar temperos que pudessem fazer com que a carne ficasse assim saborosa como as do Brasil aqui. Eu lembro que quando eu tava andando de ônibus, eu cheguei a ver um açougue, mas assim, é meio raro, sabe? Em comparação aqui no Brasil. Então, tem essa questão também das carnes. Inclusive, gente, a carne moída de lá, quando eu vi pela primeira vez, eu achei que era um cérebro. Juro, era horrível, assim, horripilante a forma que eles colocam a carne moída dentro do potinho. Mas, enfim, a gente se acostuma com o tempo.
A dica, né, curiosidade de número 10 é para você que quer economizar no seu dia a dia. Então, muitos mercados lá em Londres, eles oferecem a opção do Meal Deal, que é tipo uma promoção para você conseguir comprar um lanche, uma bebida e um snack por um valor bem abaixo, assim, do que eles realmente valeriam comprando cada item separadamente. Pelo que eu vi, pelo menos no Tesco, o meal deal deles é 3 libras. Então, assim, gente, vale muito a pena. Porque, por exemplo, um sanduíche daqueles tipo triangulares, sabem? Sanduíche natural, que tem patê e tal. Ah, é 2 libras. Uma bebida, 1,20 e um snack, sei lá, 50 centavos. Mas se você comprar os produtos selecionados, que vai estar marcado, né, com a etiqueta de meal deal, eles juntos saem por 3 libras. Então, assim, vale muito a pena. Então, você às vezes consegue comer um lanche bom, tomar um suco, um refri e comprar ou uma batatinha, chips, ou um chocolate. Tudo isso por um preço super em conta. Então, fiquem de olho nessas promoções, tá bom? E uma outra forma também de economizar é dando uma olhada no jornal que eles disponibilizam nas estações de metrô. E muitos deles, lá mais para a parte do final, vocês vão encontrar cupons de descontos, por exemplo, do McDonald's. Então, uma oferta com sanduíche, batata e refri sai bem barato. Eu já achava barato o McDonald's, às vezes eu pagava 3,95 libras pelo combo de um sanduíche grande e tal, mas às vezes no jornal você acha por 1,95 e tal, então vale a pena também dar uma conferida nessas ofertas que tem nos jornais da cidade. Agora falando sobre comportamento. A curiosidade de número 12 é que as pessoas fumam bastante. Eu já sabia que elas bebiam muito, né? A cultura do pub em Londres é bem grande, mas eu não imaginava que elas fumavam tanto. E eu acho que isso é em toda a Europa, porque eu fui para Paris e também observei isso. Só que uma coisa que eu achei diferente é que eles fumam também aquele cigarro eletrônico, que eles chamam de vapor. E é super fácil de encontrar para vender, principalmente em Camden Town, que é um bairro mais alternativo de lá. Então você encontra tanto o cigarro eletrônico como essência de tudo que você imaginar, de tudo que você imaginar. Acho que uma colega minha comprou de chiclete e tal, e aí ela fumava e ficava aquele cheiro de babalu, menina. Era até bom de sentir o cheirinho doce, mas eu não experimentei, eu não fumo. Acho que eu nem ia conseguir, eu ia me engasgar com aquilo ali. Mas para você que fuma, fica aí essa curiosidade. Lá, assim como algumas cidades aqui do Brasil, acho que São Paulo adota bastante isso, eles têm regras básicas de convivência nos transportes públicos. Então, por exemplo, você está no metrô, primeiro você espera as pessoas saírem para poder entrar. Então, sim, isso é básico. Eu acho que todo lugar tinha que adotar isso, né? E também tem a questão de quando você está numa escada rolante, quem não for andar, quem não tiver com pressa, fica sempre ao lado direito e o lado esquerdo fica livre para quem tiver com mais pressa precisar dar uma corridinha. Eles realmente levam muito a sério essa questão da pontualidade, né, britânica. Inclusive, a minha escola também estabelecia isso para os alunos. Tinha um limite para chegar na aula de 15 minutos e, gente, juro, se fosse tipo assim, 16 minutos, o professor não deixava você entrar. E você só entra no segundo horário, ou seja, você perde a primeira parte da aula inteira e só entra depois do intervalo. Então, assim, eu levava isso muito a sério, eu ficava super preocupada de chegar no horário e tal. Só que no final do intercâmbio, gente, quem for fazer intercâmbio vai entender. Você tá morto, você tá cansado, você tipo assim, meu Deus, sabe? Porque é uma rotina muito cansativa. E aí teve um dia que eu acordei atrasada, eu perdi o despertador, enfim, eu tava muito cansada já no final do intercâmbio. E aí eu acordei atrasada e eu fui correndo, né, pra pegar o metrô e tudo mais. E aí chegando na estação eu falei, não, eu vou subir correndo pela escada rolante, né, vou pelo lado esquerdo. Só que aí entra mais uma curiosidade. Porque eu desci na estação Angel pra ir pra escola ICE. E simplesmente a estação Angel é a que tem a maior escada rolante de Londres. Então, assim, a sorte da pessoa, eu vou te falar, ela tem 60 metros de comprimento, né? Com uma inclinação de 27,5 metros. Então, assim, eu comecei, né, naquele pique bacana. Menina, chegou em 1/3 da escada, eu não tava mais aguentando. Tava, tipo assim, sem ar, morrendo.
E o pessoal atrás, tipo, bora minha filha, tem horário aqui. E eu, tipo, querendo encontrar um lugar do lado direito pra eu poder dar uma descansada, mas não tinha, tava lotado. Ou seja, eu tive que tirar forças de não sei aonde pra continuar subindo na escada rolante. Gente, esse dia eu cheguei no horário, não cheguei atrasada. Mas assim, eu não tinha voz, eu não tinha fôlego, eu não tinha mais condições de vida, entendeu? Eu no outro dia amanheci toda dolorida. Gente, foi um eurotreino, entendeu? Eu saí de lá bombada de perna e descobri da pior forma possível que a Estação Angel é a que tem a maior escada rolante de Londres. Uma coisa super comum que eu percebi, tanto andando nas ruas quanto nos transportes públicos, é que as pessoas vão pedir desculpa por tudo. A todo momento, sorry, sorry. E tipo assim, elas nem esbarraram em você, nem tem motivo para elas pedirem desculpa, mas elas estão pedindo desculpa. E assim, eu achava que, por exemplo, se eu quero passar em algum lugar e eu vou, né, meio que atravessar uma pessoa, eu vou falar excuse me. Só que eles nem usam muito excuse me lá. Até para isso eles falam sorry. Então, assim, eles respeitam muito essa distância de espaço entre as pessoas. Um dia eu tava passeando com as amigas da casa, né? E aí uma sentou em uma cadeira aqui, tinha uma mulher aqui, e a outra sentou nessa cadeira aqui, e eu estava em pé, meio que em frente delas. E aí elas estavam conversando entre si, e em algum momento uma foi passar o celular para a outra, ou seja, o celular meio que passou na frente desta mulher. Gente, a mulher fez um escândalo. Ela, tipo, respect my space. Tipo assim, ela ficou pé da vida porque estavam conversando e, tipo, passaram na frente dela o celular. Cara, a reação das meninas deu muita dó. Tipo, elas ficaram muito sem graça e aí pediram sorry, porque, né, tem que usar sorry pra tudo. E eu fiquei, caraca, mano, tipo, aqui no Brasil, o povo tá tudo no ônibus, assim, igual uma lata de sardinha e não tem nem por que pedir desculpa por espaço, porque não existe espaço entre as pessoas. Então, achei bem diferente mesmo essa questão. Eles levam muito a sério essa questão de espaço. Vamos entrar agora no quesito higiene. Muita gente já sabe que os europeus não tomam tantos banhos como nós, brasileiros e tudo mais. Eu, particularmente, não senti, né? Senti essa questão do olfato. Em relação a britânicos, na verdade, nas ruas eu via pessoas super cheirosas, porque os perfumes, né, são maravilhosos e tudo mais. A única pessoa que eu convivi que tinha um cheiro assim era de outra nacionalidade, né? Não vou falar aqui, mas enfim. Então, assim, em relação a banho, eu não sei dizer, mas em relação à escovação dos dentes, gente, eu passei uma vergonha, que vocês não estão entendendo. Teve um dia que eu tava indo pro museu com a minha amiga Priscila. A gente saiu da escola, almoçou e foi direto pro museu. E aí, antes de começar a visitação, eu falei, Pri, vamos lá no banheiro comigo que eu vou dar escovada nos dentes, né? Acabei de comer e tal, e a gente começa a ver as coisas. Ela falou, não, claro, vamos sim. E aí eu comecei a escovar meus dentes. E, gente, as pessoas me julgavam muito com o olhar. Tipo assim, tava todo mundo olhando pra mim. E eu lá, né, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Só que aí entrou, tipo, um grupo de 5 menininhas de mais ou menos 7, 8 anos, porque lá tem muita excursão escolar, né? Cara, ser julgado por uma criança não tem coisa mais triste. As menininhas cutucando, falando no ouvido e apontando pra mim. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? E aí eu me dei conta que é porque eu tava escovando os dentes em público, em um banheiro, sabe? E tipo, cara, eu não conseguia ver o problema nisso, mas pra eles provavelmente é muito estranho. Eu observo que lá eles não têm os mesmos hábitos de saúde bucal que a gente. A gente escova o dente a cada refeição, né? Ou tenta no máximo. Lá, tipo assim, uma vez ao dia tá tudo bem, sabe? Pra dormir, sei lá. E dificilmente eles vão escovar em público, sabe? Eles já não escovam tanto quanto a gente, muito menos em um banheiro público, onde tem o vaso. Talvez tenha sido isso também, porque nas casas tem o banheiro que você toma banho e uma pia, e tem um banheiro só do vaso sanitário. Então eu não sei se eles acham nojento por causa disso, eu não sei se eles acharam estranho por ser um hábito de higiene feito em público. Eu só sei que acharam muito estranho, e essa não foi a única vez, porque depois, lembrando, eu também fiz isso em um McDonald's.
E eu vi que uma mulher achou estranho, assim, ela olhou feio pra mim, mas eu não tinha me tocado. Mas, enfim, se você for escovar o dente em público, saiba que provavelmente você vai ser julgado pelas pessoas. Essa questão dos dentes é uma coisa que chama bem a atenção, assim. Você dificilmente vai ver alguém usando aparelho ortodôntico. Eu acho que se eu vi um adolescente usando, foi muito, assim, juro. As pessoas têm os dentes bem tortos e eles não se preocupam muito com essa questão estética. Pra eles não é feio, sabe? É algo natural. Aqui, tipo, a criança fez, sei lá, 11 anos, já tem aquela preocupação, não, tem que colocar aparelho e tal, fazer clareamento. Agora tem essa moda das lentes de contato com dente super branco. Então, o brasileiro realmente se preocupa com a estética dos dentes. Lá, na Europa, acho que como um todo, eles não têm tanto essa preocupação de ter um dente branquinho e tal. Então, é bem diferente mesmo, sabe? Curiosidade de número 18 é que eles não jogam papel higiênico no lixo como a gente. A tubulação de lá, o material do papel já é preparado para ser jogado dentro do vaso. Então, preste atenção quando você for no banheiro. Eu sei que pra gente é super difícil pensar, porque aqui é tipo proibido jogar papel no vaso, lá não, é o certo. Então, eles jogam o papel no vaso e dão descarga junto. Se você vê uma lixeira no ambiente, vai ser para jogar um plástico, um absorvente, um cotonete, um fio dental, sei lá. Mas eles acham super estranho a gente acumular um lixo orgânico que tá com restos orgânicos ali acumulado num canto, sabe? Pra eles, meu Deus, quantas bactérias, não sei o quê. E já a gente, tipo, é o oposto, né? Meu Deus, jogar papel no vaso vai entupir. Já que estamos falando de banheiro, né? Tem muitas curiosidades sobre banheiro. Gente, é um alerta pra você não passar vergonha, não passar mico como eu, porque assim, eu vivi na pele todos os micos pra poder te livrar deles, entendeu? Em alguns banheiros públicos, você tá aqui o vaso, né? E aí do lado tem uma cordinha, que se assemelha muito àquela cordinha que a gente vê para dar descarga aqui no Brasil. Mas não puxe essa cordinha, porque eu fui em um banheiro público e puxei, achando que era a descarga, e simplesmente começou a soar um alarme, uma luz vermelha piscando dentro do banheiro, e eu desesperada, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu me dei conta que foi porque eu puxei aquela cordinha, e na verdade ela serve para auxiliar pessoas que precisem de ajuda, tenham alguma necessidade física, por exemplo, para pessoas deficientes e tudo mais. Quando elas precisam de ajuda de alguém, elas puxam essa cordinha, a pessoa vem ajudar. E eu lá, linda, achando que tava dando descarga. Gente, é uma sirene tão alta e ainda uma luz vermelha. Eu falei, cara, tá pegando fogo, o que foi que aconteceu? Mas foi só por causa dessa cordinha. Então, não puxe, tá bom? Só se você realmente estiver passando mal, sei lá, foi desmaiada no banheiro, aí tu puxa a corda. Mas em caso contrário, não faça isso. Porque eu saí numa vergonha e o cara do caixa olhando pra mim, tipo, ai, esses vândalos, sabe? E eu, tipo, meninas, vamos embora. Aí elas, o que foi, Paulo? Eu só vamos embora, que eu explico no caminho, minha filha. Porque a vergonha que eu passo, eu vou te falar. Uma coisa que eu tinha visto já em filmes, em algumas séries, é que quando você vai em um restaurante grande ou em baladas, eu também vi muito isso em balada, vai ter uma pessoa dentro do banheiro da balada apenas para te dar o papel. Gente, sério, eu não entendo por quê. Você vai no banheiro e a pessoa te entrega o papel, por exemplo, para enxugar a mão e tal. E aí você pode dar uma gorjeta para essa pessoa se você quiser. Eu não dei gorjeta para ninguém porque eu nem levava dinheiro pro banheiro, tipo, eu nem imaginava. Mas é comum, eu vi em mais de um lugar isso acontecer, de ter alguém lá, eu acho que já para fazer uma limpeza e tudo mais, só que eles te auxiliam entregando um papel. Um outro alerta para você que for para Londres quando tiver um friozinho, né, tiver ali no outono ou no inverno, é que o sistema de aquecimento de água deles é um pouco diferente do nosso, é a gás, ou a caldeira, alguma coisa assim. E aí, muitas torneiras, né, tem o lado esquerdo para água quente, lado direito para água fria. Mas em alguns prédios um pouco mais antigos, eu fui em alguns pubs que era só uma torneira de pressão, enfim, ou então de enroscar. Gente, cuidado. Cara, a água às vezes sai muito quente se ela não tiver essa diferença de água quente para fria.
Então, assim, quando você abrir a torneira, faz um teste antes, porque eu já quase queimei a mão lavando em uma água super quente. Gente, super quente. Eu não sei se parece estar mais quente porque sua mão tá, tipo, muito gelada por causa do frio, mas, assim, toma cuidado com isso, tá bom? Falando em água, eu não senti nenhuma diferença na água mineral em comparação aqui do Brasil. Então, eu comprei água mineral de diferentes marcas no mercado e eu não tinha nenhum sabor diferente, porque às vezes isso acontece, né? Mesmo sendo água mineral, tratada, às vezes tem um sabor um pouco diferente. Em relação à água de beber, eu não senti nada disso. Mas a água canalizada deles, né, que sai na torneira, no chuveiro, ela tem uma certa concentração de calcário. Então, vocês vão observar, por exemplo, no chuveiro, que ele tem uma espécie de filtro para filtrar essa água. E quando a gente ia lavar louça, já tinha uma luva só para a gente poder colocar na hora de lavar louça, porque, querendo ou não, essa água acaba ressecando um pouco a mão. Eu sempre usava luva e aí teve um tempo que meio que dá uma preguiça, sabe? Falar, não, vou lavar aqui de boa, rapidinho, só um prato, não sei o quê. E assim, é importante dizer isso, eu já sou uma pessoa alérgica, eu já tenho a pele sensível, principalmente da mão, eu tenho uma alergia nos dedos, enfim. Esse período mais seco que eu tô aqui na minha cidade, já ataca essa alergia. E aí, quando eu lavava sem a luva, gente, chegou a abrir uma ferida, assim, ó, no corte do dedo. Então, assim, algumas pessoas não sentiam nada, mas se você tem uma pele sensível, então é bom lavar a louça já com a luva e tal, evitar, porque para nós que não estamos acostumados com a água de lá, a pele dá uma sentida. A curiosidade de número 23 é que em qualquer lugar que você for, vai ter um sistema de aquecimento. O inverno de lá é bem rigoroso assim, faz bastante frio, então todos os lugares já são preparados para este momento. Só que eu descobri uma outra funcionalidade para esses aquecedores, que é usar para secar as roupas. Lá, diferente daqui, eles não secam as roupas num varal no quintal, entendeu? Secam dentro de casa, porque chove, porque faz muito frio. Então, eles já disponibilizam aqueles varais portáteis, sabe? Então, por exemplo, lá na residência estudantil tinha uns 2 varais desse, e aí você lavava suas roupas, levava ele para o seu quarto e estendia as roupas no quarto mesmo, e em cima do aquecedor e tal. Então é super comum, em todas as casas eles fazem isso. Se não tiver uma secadora de roupa, né? Eles fazem isso, de colocar as roupas no aquecedor e tal, e seca bem rapidinho, e nem fica amassada a roupa, assim, é bem bom, sabe? Curiosidade de número 24. Eu sei que no momento que a gente está passando, né, na pandemia, isso mudou, mas eu acredito que venha a voltar. Nos restaurantes, alguns, né, nem todos, mas alguns restaurantes, mas principalmente em pubs, você faz o seu pedido antes de pegar a bebida. Então você vai, você paga e depois você pega. Então, assim, aqui eu vejo no bar, né? A pessoa senta na mesa, aí tem um garçom e vai anotando na conta e paga no final. Lá não. Você levanta, compra sua bebida, pega sua bebida e senta. Uma coisa que me assustou, gente. Como as pessoas levantam muito, né? Eu observei isso. As pessoas deixam celular, carteira na mesa sozinho e vai buscar o negócio. E eu, tipo, gente, tipo, iPhone do melhor, carteira, assim, tal. E eles não se preocupam com essa questão de assalto. Não quer dizer que não exista. Existe violência em todo lugar do mundo. Mas eles não têm essa preocupação que a gente tem, por exemplo, aqui. Então, sempre quando alguém ia levantar para buscar uma coisa, eu dava uma olhada assim e eles deixavam a bolsa, a mulher deixava a bolsa e tal. Nem se preocupava. Curiosidade de número 25 e a última é que em alguns lugares é proibido andar com bebida alcoólica, mesmo que você não esteja ingerindo, ver a garrafa, por exemplo, já é proibido. Eu sei que nos metrôs é proibido, em algumas ruas, por exemplo, perto de escola e tal, tem alguns avisos na parede, umas placas falando é proibido transitar nesse lugar, transportando bebidas e tal. E aí uma coisa que eu achei diferente é que alguns estabelecimentos que vendem bebidas, tipo assim, conveniência, sabe? Eles já te dão uma sacola preta,
onde você coloca a bebida dentro e aí ninguém vê o que tem lá, né? E aí você consegue andar na rua com essas bebidas. E aí fica uma dica extra. Vocês vão ver muitos mercadinhos pequenininhos que os donos são indianos. Tem muito esses mercadinhos indianos, a gente já chama assim, né? Mercadinho indiano. Que funcionam 24 horas, então às vezes é prático, você precisa comprar alguma coisa de emergência. Já fiquem ligados nesses mercadinhos. É um pouco mais caro do que comprar realmente numa rede de mercado, mas salva muitas pessoas, né? Principalmente quando os mercados já estão fechados. E aí tem essa dica também de que se você for comprar uma bebida alcoólica, eles vão perguntar: você quer uma sacola? E você não paga por essa sacola preta que eles te dão. Eles realmente já dão para evitar essa questão de andar com bebida alcoólica na rua. Bom, pessoal, essas foram as 25 curiosidades de Londres que eu compartilhei baseado na minha experiência. Eu acho que algumas coisas algumas pessoas já conheciam, outras não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu ainda tenho muita mais curiosidade de Londres para compartilhar com vocês. Então, se você quer um vídeo parte 2 sobre curiosidades de Londres, comenta aqui embaixo, quero parte 2, que eu volto e conto para vocês. Eu também posso contar sobre balada, como é a paquera lá em Londres. Será que eu fui paquerada, gente? Como é que funciona esse negócio? Sobre segurança na rua. Então, assim, tem muito assunto para falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e comentar que quer a parte 2, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!